Fala galera, beleza? Eu sou Abrão Vendramini e bem-vindos ao meu Castelo de Papel. E hoje você vai saber 50 fatos sobre mim. Então galera, vamos nessa. Meu nome é Abrão Ferraz Vendramini, Ferraz por parte de mãe e Vendramini por parte de pai. Eu tenho 27 anos e sou canceriano. Eu sou formado em Sistema da Informação, tipo analista de sistema, e eu trabalho com isso. Eu já fui emo gótico, tipo, não emo assim, mas eu curtia muito J-Rock. Teve uma época que eu era bem gótico mesmo, usava preto e tudo mais. E cara, me arrependo um pouquinho dessa fase, porque no colégio eu podia ter feito mais amizades que eu falasse até hoje. Eu não fiz tanta amizade assim, porque eu era um pouco fechado e tinha muito poucos amigos. Inclusive, eu já escrevi poesias, prosas, alguma coisa assim, meio que poesias mesmo, e eu gostava muito de ultrarromantismo. Cara, eu usava um aparelho no meio das pernas. Tipo, eu tive uma doença chamada Leg Peters, e como um tratamento, assim, eu tive que usar um aparelho no meio das pernas, assim, que tipo, ficava dois coros, ficava um couro, assim, segurando a minha coxa, digamos assim, na coxa inteira, como se fosse um gesso, e tinha um ferro no meio. Só que o ferro não passava no meio das minhas pernas. Ele só separava, assim, pra deixar, tipo, aqui assim, sabe? E no colégio, todo mundo pensava que aquilo passava por dentro da minha perna. E, tipo, no colégio eu era um capeta, eu saía correndo, assim, todo desengonçado com aquilo, pulava a escada, brincava de esconde-esconde. E, cara, todo mundo ficava louco atrás de mim, vinha coordenador, diretor, vinha todo mundo correndo atrás de mim. E como a gente estava brincando de pique-pega, eu saía correndo, achava que todo mundo estava brincando. E, cara, era uma infância, assim, uma parte da minha época muito divertida. Eu já caguei na floresta, na praia, no mar, em vários lugares bizarros. Tava longe de casa, acampando ou muito longe, passando a necessidade, né? Vai ali mesmo. Usa folha, usa papel higiênico de mochila, qualquer coisa assim. Cara, eu já mandei um catarro na cara do meu primo no meio do almoço de família. Tipo, sério, assim. A janela tava assim no meu lado, assim, digamos, e tava o pessoal almoçando no outro. Então, tipo, eu tava muito resfriado, daí eu fui assoar o nariz, assim, e jogar pela janela, só que não sei como, voou, assim, tipo, totalmente pro outro lado. E, tipo, tava todo mundo almoçando e foi assim, aquele verdão, assim, na cara do meu primo. Ele ficou muito puto e a gente quase caiu na porrada, seguraram ele lá. Eu falei que foi sem querer, mas ele ficou muito, muito, muito bolado. Cara, eu nunca quebrei nada. E, tipo, eu andava de skate, já fiz judô, já fiz jiu-jitsu, e eu nunca quebrei nenhum osso. Mas, infelizmente, eu torci o joelho uma vez que eu fui quase atropelado, eu pulei pra trás, assim. Eu tava de skate, mas não andando, assim, eu fui atravessar a rua, sinal tava fechado, já tinha olhado pros lados e tal. Só que veio uma moto muito voada, assim, tipo 600 cilindrada, virando a curva, assim, e ela quase me atropelou. Eu tive que pular pra trás, acabei torcendo o joelho e rompendo o ligamento, aí tive que fazer cirurgia, ficar um tempo parado e acabei andando de skate nessa época. Devido àquele aparelho que eu usava no meio das pernas e do Leg Peters, eu tive que operar o fêmur e meio que para poder consertar, porque meio que a calcificação, assim, da cabeça do meu fêmur, ela não era muito boa, não foi feita muito certo. Então tinha um fêmur e tinha a bacia. Então não tinha muito aquela coisa, aquela junta toda que tem entre uma na outra. Daí um osso encostava no outro. E tipo, ia roendo assim, e meio que o seu fêmur, ele ia afinando e encurtecendo. Daí, graças ao Dr. Sebastião, um abraço, cara. Sou muito grato a ele, tá vivo até hoje. Ele fez a cirurgia lá e deu tudo certo. E hoje eu posso até mancar, assim, bem de leve, mas nada a comparação, assim, ao que aconteceria se eu não tivesse operado. Eu já pintei o cabelo de azul e também já pintei o cabelo de vermelho. Eu, inclusive, acho que eu tenho foto disso. Na época de emo gótico. Cara, eu não peguei a couro seco. Sério, eu não peguei a couro seco. Eu tenho um orgulho imenso disso, cara. Couro seco era o apelido de uma garota na época de infância, lá do bairro da minha tia.
como eu tinha esse negócio na perna, eu tinha que fazer muito exercício quando era criança. Então eu ia pra lá todo final de semana e, tipo, o bairro tinha muita criança, 50 pessoas ou mais. E tinha uma menina que todo mundo, assim, já ficou com ela. Ela era feia, horrível, e o apelido dela era Couro Seco. Todo mundo já tinha pego ela, mas eu nunca peguei e eu me orgulho muito disso, cara. Inclusive, eu perdi meu bebê, assim, meu primeiro bebê muito tarde. Eu perdi meu bebê com 15 anos, cara. Eu quase morri já algumas vezes andando de skate, sendo quase atropelado e tudo mais. Mas uma vez muito sinistra que eu quase morri mesmo foi que eu caí dentro da cisterna da minha avó. Tipo, eu tava fazendo uma cisterna na frente da casa da minha avó que ocupava a frente inteira, assim, não tinha como passar senão por uma tábua de madeira que tinha sido colocada assim por cima. Daí, num dia eu tava meio que andando assim pela essa tábua de madeira, ela bambeou e eu caí assim de ponta cabeça, eu caí de cabeça assim, tipo, eu virei assim os perninhas pro alto e caí assim, pá! Cara, eu caí de cabeça mesmo, fez um barulho tão alto que veio todo mundo assim que tava almoçando, veio correndo ver o que era, porque fez um barulhão. E tava eu caído lá dentro da cisterna. E eu não sei por que diabos tinha um monte de ferrão, assim, aqueles ferros de construção, pra cima, sabe? Apontando pra cima, assim. Isso dentro de uma cisterna. Cisterna devia ser uma piscina pra colocar um monte de água. Mas tinha uns ferrão lá. E eu caí exatamente no meio, assim, de um jeito... Tipo, eu caí, assim, no meio, e ficou tipo um ferrão aqui, um aqui assim atrás, um no meio das pernas, tipo como se fosse filme mesmo. Não pegou nenhum ferrão em mim. Eu ainda caí de cabeça, fez um galo monstro, assim. Parecia um unicórnio, sabe? Com um galão na cabeça, assim. Cara, eu quase morri ali. Cara, eu via Tiquititas só por causa da Vivi. Inclusive, eu colecionei um álbum de Tiquititas, cara. Porque tinha algumas fotos da Vivi e tinha uma foto da Vivi que ela tava pulando, assim, com as pernas abertas, assim, tipo, totalmente aberta, e dava pra ver a calcinha dela, assim. Então, naquela época, ver a calcinha era, oh, meu Deus, eu tô vendo a calcinha. E eu colecionei só por causa disso. E hoje em dia ela é lésbica, né? O primeiro vídeo pornô que eu vi na minha vida foi numa fita cassete que eu acho que eu descobri o vídeo, assim. Eu usava a fita cassete pra gravar alguns filmes e tal. E, de repente, do nada, eu tava vendo o filme e tal, eu deixei. Fui fazer outras coisas, esqueci ligado. Aí, quando eu voltei na TV, tava passando esse vídeo pornô. E, cara, eu lembro até hoje, tinha uma mulher lá com roupa do ventre, assim. E, cara, foi o primeiro pornô que eu vi. Foi muito engraçado, a reação, assim, foi legal. E, cara, a minha mãe, inclusive, gravava Beijo do Vampiro na fita. E ela acabou passando a novela inteira em cima do pornô, cara. Aí fiquei sem pornô. Eu cheguei a fazer primeira comunhão na igreja católica, cara. Minha mãe me obrigou assim, mas eu até que gostava. Só que depois de um tempo, assim, eu saí. Eu respeito muito a igreja católica, gosto muito. Mas eu sou muito mente aberta. Eu estudo e leio outras coisas sobre tipo, espiritismo, ocultismo, mica e essas outras coisas, assim. Eu já tive apelido de pão um pouco mais velho e de banana também. Banana quando eu era pequeno porque eu jogava bola muito mal e era muito molengo, assim. O pessoal me chamava de banana. Daí depois, com o tempo, assim, parou, que eu parei de ir lá pra casa da minha tia. E depois o meu apelido virou pão, porque dentre meus amigos eu era o único que andava de skate. E eu andava com aqueles tênis que eram bem grandes, assim, sabe? Aqueles gordão pra andar de skate mesmo e ninguém usava. Todo mundo usava All-Star na época. E, tipo, tava todo mundo muito bêbado voltando lá do rock em Mesquita. E o meu tênis, ele era bege, assim, bege clarinho. Então um moleque muito doido, assim, ele olhou pro meu pé. Caraca, mané, ele tá pisando numa broa de milho, mano. Aí nego todo bêbado começou a rir, se escangalhar. Aí ficava me chamando de broa, broa. Aí depois falou, não, broa é muito ruim. Pão fica maneiro. Aí todo mundo ficou me chamando de pão e ficou durante muito tempo nego me chamando de pão. É um apelido que eu acho maneiro, até hoje eu tenho essa história aí pra falar. Eu consigo arrotar falando palavras. Ou pelo menos conseguia, assim. Eu perdi a prática porque eu não fico mais forçando. Mas sempre que eu ia pra Muriqui, tinha um amigo meu chamado César. E ele sempre ria muito quando eu falava alguma coisa arrotando.
Então eu falava arrotando assim de propósito, porque ele ficava se escangalhando de rir, da barriga ficar doendo, sabe? Só que hoje em dia eu perdi a prática, eu não consigo mais puxar e falar tanto assim. Eu acho até que consigo, mas acho que ficaria muito nojento se eu tentasse aqui. Na verdade eu até tentei, só que foi muito ruim, porque eu acabei de comer e não tá funcionando muito bem, não. Eu sou muito preguiçoso e desleixado, cara. Tipo, muito mesmo. Eu fiz natação desde a infância até meus 20 anos, cara. Mais ou menos, assim. Eu fiz muita natação. Eu tinha esse negócio na perna, então natação era meio que... A fisioterapia eu fiz esse tempo inteiro. Já fiz parte de equipe e um monte de outras coisas. E eu gostava muito de natação. Eu voltei a ler por causa de Código da Vinci. Eu preferia realmente ver o filme do que os livros, assim, porque eu andava muito de skate quando era mais novo, eu era muito proativo, assim, roeiro pra caramba. Então eu via os filmes, eu gostava. Quando saiu o Código da Vinci, me falaram que o livro tinha mais coisa, eu gostei muito do filme. Daí, assim, eu vi o livro no sebo e tal, eu peguei pra ler, achei muito bom e continuei lendo e peguei mais gosto, assim, pela leitura. O jogo que eu mais joguei na minha vida foi Rapers, que é tipo um MMORPG, e tipo, eu joguei muito, muito mesmo. Assim, eu fiquei anos jogando Rapers, anos mesmo, e depois eu comecei a usar uma ferramenta chamada Crossfire, que ela conta quanto tempo que você passa jogando, ou quanto tempo você joga. Então, assim, depois de muito tempo eu comecei a usar essa ferramenta, enquanto eu jogava para ver quanto tempo eu estava gastando e tal. E era legal usar esse tipo de coisa na época, mostrava o que você estava jogando e tal. Não tinha Steam, mas eu acho que não para todos os jogos, não para Rapers no caso, porque ele conta todos os jogos sem ser da Steam, inclusive, qualquer jogo. Então eu contava, e tipo, só nesse jogo, pelo que o Crossfire contou, eu já jogava há anos e tipo assim, antes de usar o Crossfire eu já joguei muito. E tem 1.500 horas só no Crossfire. Então, tipo, eu devo ter quase 3.000, porque assim, o tempo que eu joguei com o Crossfire eu joguei 100 também, se não mais, então é muito tempo jogando. Eu já tive um piercing no lábio, aqui assim. Eu adoro mitologia egípcia, como você já deve ter percebido. Minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos, e desde então, até um momento, assim, eu moro com meu pai. Tipo assim, eu me envolvi em muita briga quando era pequeno. Tipo, eu não gostava de bater porque eu era um ano mais velho do que o pessoal, assim, da rua, então eu era um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte e tal. E sempre que rolava briga, eu acabava machucando mais, assim, os moleques. Daí eu sempre agarrava eles, assim, e imobilizava e dava uns socos, assim, e esperava alguém vir separar, porque quando eu briguei uma vez, eu fiz o nariz do moleque sangrar lá e eu fiquei traumatizado. Minha primeira recuperação foi na 8ª série, foi em física, e eu só fiquei porque, tipo, na primeira prova eu tirei 4 em história, depois tirei 5 em história, daí eu tive que estudar muito, muito, muito pra história, e acabei deixando de lado as outras, aí eu fiquei com 6, 6, 6 e 5 em física, daí eu fiquei muito puto, mas tive que fazer recuperação de física e passei direto em história. Eu já repeti matéria na faculdade, acho que isso é normal já, mas é um fato. Eu só comecei a usar barba porque minha cara ficou gorda, verdade, tipo, eu gosto de barba, hoje em dia eu até gosto, eu acho maneiro, mas assim, o motivo de eu ter começado a achar que minha cara ficou gorda, porque assim, pra quem não sabe, na época que eu andava de skate eu pesava tipo uns 70, 75, era muito magrelo, e quando eu operei o joelho, eu tive que parar de andar de skate, eu tive que parar de fazer judô, eu parei tudo. E depois ainda comecei a trabalhar com informática e, tipo, engordei muito depois disso. Daí eu comecei a usar barba. Eu sempre quis entrar na maçonaria, já fui convidado para ser demolei, só que na época minha mãe achava que era coisa do demônio, por causa do nome. Eu choro com facilidade em filmes românticos ou de história triste. Quando eu era pequeno, eu adorava pôr a boca na costa da minha mãe, assim, assoprar. Ela odiava, cara, mas eu fazia tipo barulho de peido, assim, ó. Sabe? Ela odiava. Cara, minha mãe já descobriu que eu tava matando aula, jogando CS, ligando pro orelhão, cara. Tinha um orelhão na frente da Lan House. Aí saiu eu e meus colegas zoando, assim, a gente tinha matado aula. E, tipo, tava tocando, eu falei, vou atender. Quando eu atendo e falo assim, alô,
Cara, minha mãe fala, alô, o que você tá fazendo, Abraão, matando aula? Cara, mãe tem premonição de bruxa, assim, é uma coisa de outro mundo. E, cara, isso é verdade, bizarro. Inclusive, antes de criar esse canal, há muito tempo atrás, eu queria ser editor de vídeo de games, assim, eu gostava muito de editar vídeo. E eu tenho 2 vídeos de CS na internet que eu editei, assim. Tipo, um tem quase 600 mil visualizações, tem bastante, assim, eu acho que é isso. E tem outro que eu fiquei em terceiro num campeonato de edição de vídeo pela Teamplay. Cara, onde o primeiro foi um russo, filha da puta, não sei de onde um russo veio fazer participar da porra do campeonato aqui. E o cara que ficou em segundo era um cara que era editor de vídeo do próprio site que tava fazendo a parada. Aí eu fiquei muito bolado, eu fiquei em terceiro. E, tipo, quem ficava em primeiro ganhava um fone de ouvido muito foda e muito caro na época. E eu acabei ficando em terceiro, eu ganhei um mousepad. É maneiro, assim, eu uso até hoje, mas eu queria muito fone. Tá sujo pra cacete, mas esse mousepad aqui da Zoe Gears, dá pra ver aqui, Zoe, no spawn, assim, tá sujo pra cacete, mas é ele. Em relação, assim, à comida, eu como de tudo, mas, assim, eu não sou tão fã de comer fruta. Quando eu era pequeno, assim, minha mãe falava que beterraba era moranguinho pra eu comer, e eu comia, e eu como de tudo, assim. Hoje em dia, mais fruta eu não sou chegado, e manga, assim, eu odeio manga, inclusive uma vez que minha avó me obrigou, eu acabei vomitando assim, na cara dela, assim, de tão ruim que eu odiava, mano. Cara, vou assumir aqui, de verdade, assim, fudeu, mas eu vou assumir. Eu gostei de Crepúsculo, cara, do filme. Na época eu não sabia que tinha o livro de Crepúsculo. E, cara, eu achava que Crepúsculo era um filme, assim, pra ser romântico, sabe? Alguma coisa do tipo. E, cara, eu até gostei do filme, eu revi o filme umas 3 vezes. É, verdade, eu gostei. Eu só durmo de porta fechada e trancada. Eu não gosto de dormir de porta aberta. Eu durmo, tipo assim, paranoia. Eu sempre fecho a porta e tranco. Meu primeiro videogame foi um Atari. Depois eu tive um Master System, que eu tive muita fita. E depois eu nunca tive mais nenhum outro videogame. Eu não tive Super Nintendo, nem PlayStation, nem Xbox, nada. Até hoje, eu nunca comprei meu próprio PlayStation nem Xbox. Eu só jogo mais no PC mesmo. E um jogo que eu gostava muito, que eu jogava no computador, eu jogava inclusive no teclado e eu jogava muito, era Tony Hawk. Gostava muito. Eu já quase morri no trem, ficando com o corpo pra fora. Tipo, o trem fechou, só ficou essa parte, assim, só ficou a parte do meu braço, assim, pra dentro, daqui pra fora. E, tipo, o trem começou a andar, eu fiquei meio... Não desesperado, eu falei assim, caraca, fodeu. Aí o trem começou a andar, eu fui correndo, assim, com a porta presa aqui no meu ombro, né, na clavícula. Eu fui correndo, eu olhei, assim, pra porta e tinha um espacinho, assim. Aí eu fui, botei os 2 pés ali e fui. O trem saiu, assim, e foi indo. E eu, tipo, pendurado ali, com o corpo todo pra fora. Aí o maquinista meteu a cara pra fora, tomou um susto. Aí depois tinha um cara, assim, desesperado do lado de dentro, botando o pé na porta, acionando meu braço, assim, falando, cara, segura firme. E eu, tipo, parecia que eu tava maconhado, assim, na hora. Tipo, não ligou o botão de noção, assim, tava desligado, porque eu tava achando maneiro, assim, ficando lá de fora. Daí o cara me puxou pra dentro, daí eu me toquei, que eu quase morri, comecei a tremer, assim, e reparar que eu quase morri, assim, fiquei cheio de medo. Mas eu quase morri, assim, no trem. Hoje em dia eu não pego mais trem, bizarro. Os únicos bichos de estimação que eu tive foi um peixe beta e um porquinho da Índia. Meu peixe beta já morreu, infelizmente, o porquinho da Índia também. E eu já tive um cachorro que era da minha tia, eu morava lá na outra época, tinha um gato lá também, mas não eram meus, assim. E eu não tenho outros bichos, assim, eu gosto muito, mas não tenho porque meu pai não gosta. Eu já fiz judô e jiu-jitsu, só que eu só fui até a faixa amarela nos 2. Eu já tive cabelo grande, tipo assim, até um ombro, um pouquinho abaixo só. Só que meu cabelo, ele é meio cacheado, assim, meio crespo, meio cacheado. E eu fazia, na época não tinha muita tecnologia, assim, de cabelo, e eu fazia escova progressiva, pra ficar com o cabelo liso. Eu já usei aqueles alisantes de farmácia,
Já fiz essas bodegas todas aí no cabelo, essas... que fica tudo uma merda, mas eu já fiz. Polêmico, mas eu prefiro calor do que frio, cara. Porque no calor, beleza, você fica suado e fedendo, ok? E às vezes incomoda, mas eu não sou tanto de sair, eu prefiro ficar em casa. Então no calor, assim, tipo, a conta de luz vem foda, só que tem a opção, né, de, tipo, ligar o ar-condicionado e tal. Eu não gosto do frio tanto assim, porque no frio, quando tá muito frio, assim, aquele friozinho é normal, todo mundo gosta daquele friozinho, mas aquele frio, sabe, de matar, assim, tipo, 10, 6 graus, é impossível, cara. Impossível, você tem que andar com uma tonelada de roupa. E, cara, eu sou preguiçoso, então no frio eu viro um urso querendo hibernar. Não consigo, eu prefiro o calor. Até porque, cara, quando tá frio, tudo encolhe, o bagulho entra pra dentro, assim, se esconde, assim. E eu também fico hibernando, então não rola. Frio não é comigo. Eu não gosto muito de filme de terror, principalmente filme com fantasma e tal, porque eu meio que estudo e tal, e já estudei e tal, meio que coisas sobre isso, então filmes de terror que tenha certas coisas paranormais, fantasmas, essas coisas assim, eu não gosto muito, mexe comigo, assim, às vezes eu fico com medo, assim, na hora eu zoo, blá blá blá, mas na hora de dormir aí é foda, eu fico com medo. E, inclusive, falando em filme de terror, quando eu era bem pequeno mesmo, quando eu tinha, tipo, eu não lembro, cara, mas assim, foi na época do filme da Anaconda. Eu fiquei sonâmbulo na noite, assim, que eu vi a Anaconda, e eu fiquei pulando em cima da cama, assim, e a cama era perto do ventilador, então eu fiquei pulando quase com o ventilador, tipo, cortando minha cabeça, assim, ventilador de teto. Batendo na minha cabeça, fiquei pulando que é um louco, em cima da cama, e gritando: socorro, a Anaconda vai comer o Gabriel, mãe, vem, ajuda. Tipo, fiquei muito gritando, assim, que eu um louco, tipo, o Gabriel andava de skate. Gabriel não, Daniel. Ele andava de skate lá na rua. Andava comigo na época de infância e minha mãe contou isso. Eu fiquei pulando assim em cima da cama, gritando assim que a Anaconda ia comer o Gabriel. Então, o Daniel, né? Aí deve ter sido muito engraçado, mas minha mãe assim deve ter tomado um susto do cacete, assim, pulando sonâmbulo em cima da cama. E galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostar. Segue lá na página do Instagram, do Facebook, Twitter, tá tudo aí na descrição. Tá aparecendo aí na tela também para clicar. Vocês não deixam de clicar. Se você tem algum comentário, alguma coisa curiosa que aconteceu com você também, algum fato que você queira compartilhar, deixa aí no comentário. Fala aí se você gostou, o que você achou engraçado, que aconteceu comigo. E muito obrigado por ver até aqui. Eu acho que o vídeo ficou grande, eu espero que vocês tenham gostado. Se você viu até aqui, muito obrigado mesmo, cara. E um beijo e até a próxima.